De volta a Brasília, o presidente Lula avalia que o país precisa investir mais nas Forças Armadas e na defesa nacional como um todo. Por quê? Há loucos pelo mundo querendo fazer guerra. André Anelli de Brasília chegando agora aqui com a gente. Tudo bem, André? Boa noite para você. E a pergunta é: de quem ele estava falando? Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula se referia mais uma vez a Donald Trump quando afirmou que existem loucos no mundo que querem fazer guerra. O presidente dos Estados Unidos não foi citado nominalmente, mas foi o exemplo usado por Lula para justificar mais investimentos na área da defesa. O presidente brasileiro citou características do país que podem despertar interesse em conflitos, como, por exemplo, as riquezas naturais e a localização geográfica considerada estratégica. Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira seca, nós temos 8.000 quilômetros de mar, ainda controlamos da nossa responsabilidade 5.700.000 quilômetros de água que a gente tem que tomar conta no mar. A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente. E a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Essas declarações foram dadas durante visita à Avibras Aeroco, em Jacareí, interior de São Paulo. Essa que é uma empresa responsável por desenvolver sistemas de defesa espaciais como mísseis, foguetes, veículos espaciais como um todo e que comercializa esses produtos para as Forças Armadas aqui do Brasil e também para outros países. Lula ainda citou que numa eventual guerra o Brasil gastaria muito dinheiro e por isso precisaria estar preparado, porque quando tem uma confusão, segundo ele, ninguém fica perguntando se tem dinheiro ou não tem dinheiro em relação, então, à possibilidade do financiamento de um conflito. Essa não foi a primeira vez que o presidente falou sobre esse tema e nos últimos meses ele tem citado com frequência até a necessidade do país estar preparado para uma guerra devido, então, segundo ele, ao posicionamento de Donald Trump na política internacional. Tiago. Bem lembrado, o presidente vem citando isso nos últimos tempos e a gente continua acompanhando por causa de todo esse cenário internacional incerto. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar a Denise, começando esse giro pela Dora Kramer. Ele não precisa nem citar o nome do presidente Donald Trump, né? Só o termo que ele usou a gente já imagina, não é, Dora? Ô, Tiago, eu fico me perguntando, queria ser uma mosquinha para estar do lado do ministro José Múcio, para ver a reação dele, olhando o presidente, falando isso, na hora que ele precisa mostrar mais um ponto de antagonismo com o Donald Trump por uma questão eleitoral. O ministro José Múcio é que fala constantemente na falta de investimento. Ele já disse que o Brasil é o país que menos investe em defesa na América do Sul há um mês, não foi no século XIX, foi há um mês. O Zé Múcio falou que o Brasil está, palavras dele, completamente indefeso. E da parte do governo, do Poder Executivo, o que a gente vê são cortes sistemáticos, aonde exatamente na defesa. E também não adianta, de uma hora para outra, botar um monte de dinheiro se não tiver uma política de aplicação, uma política de defesa que não tem, não sou eu quem está dizendo, é o ministro da Defesa, José Múcio, que já quis várias vezes sair do governo, achava que a posição dele ali era inútil, mas como ele é também, ele não tem só essa função de ministro da Defesa, do comando das três forças, ele tem, principalmente, porque ele é um político, a tarefa ali de um apaziguador político, ele colabora muito nessa área e por isso o presidente Lula faz apelos sistemáticos e ele finalmente, até o fim desse primeiro mandato, Zé Múcio finalmente aceitou, mas a insatisfação dele com o modo como o Poder Executivo trata as Forças Armadas, trata o orçamento da defesa,
não é algo desconhecido nem pelo governo, nem por ninguém, porque ele diz isso publicamente. Então, realmente, o presidente Lula está recorrendo a um argumento que eu imagino que o ministro Zé Múcio olhe para isso e diga, bom, acredite quem quiser. E o ponto é interessante, viu, Denise? Porque se não tem dinheiro, que o ministro reclama, para as questões básicas das Forças Armadas, muito menos por uma tal guerra que o Brasil possa entrar, né? Tem dinheiro, não tem? Não tem dinheiro, não tem. Contenção de despesa, inclusive já houve verbas para a segurança que saíram daquela contabilidade para cumprimento das regras do arcabouço fiscal. Depois teve bloqueio de verbas para segurança também no bloqueio anterior, que foi anunciado poucos meses atrás. E o fato é que o presidente Lula começou a falar mais dessa possibilidade de reforçar a segurança e também se referindo indiretamente a Donald Trump, depois da classificação das facções aqui no Brasil como organizações terroristas. Isso abriria a possibilidade de alguma intervenção. Se sabe que Trump não respeita muito os limites internacionais. Teve o caso da Venezuela, já teve operações também próximas ao México, teve essa ofensiva contra o Irã. Então, Trump vai tomando decisões conforme ele acha que é importante do ponto de vista geopolítico, não que haja ameaças concretas em relação ao Brasil, mas isso serve de argumento para esse discurso do presidente Lula. Então, se Trump acha que pode classificar as facções como terroristas, há uma brecha para alguma atuação direta em território brasileiro. Agora, o Brasil está muito atrasado, ele não tem conseguido manter as despesas básicas das forças de segurança aqui no país. Tem situações de falta de recursos básicos do dia a dia. Quanto mais para você corrigir esse atraso todo que o Brasil precisaria, basta a gente ver o que está acontecendo nas guerras pelo mundo, a força da tecnologia e do avanço em armamento.